estudando a classificação dos solos. E um dos tipos de classificação do solo é a identificação pela inspeção expedita. Ela é importante para análise e investigação do solo. Quando, por exemplo, nós temos as seguintes situações, ela se torna ainda mais importante. Quando a gente necessita conhecer algumas informações sobre o solo antes de iniciar a investigação propriamente dita, né? Uma identificação prévia do solo que vai nos dar importantes informações para a gente definir o tipo de investigação que vamos usar naquela obra. É usada, por exemplo, quando a gente vai realizar uma construção sobre o solo. Então, é quando o solo é um material de fundação. Quando a gente precisa conhecer a natureza física e estrutural do solo. Quando ele vai ser usado como material de construção. Quando por exemplo, se tratar de obra de barragens, aterros e outras, como pavimentações. Quando você vai usar o solo como material para você executar a compactação de uma obra em terra, que é, exemplo, o aterro, a barragem, pavimentação. E quando você precisa conhecer dados físicos do solo. É importante porque, por exemplo, se você vai executar uma barragem, vai fazer um projeto de uma barragem, você precisa conhecer os materiais disponíveis para usar na construção dessa barragem. Então, você precisa saber se é uma argila, se é uma areia, se é um pedregulho. Então, você precisa saber de todos os materiais que tem mais próximo do local de obra, quais as características deles também, né? O tipo e características. Então, antes de você realizar ensaios com esse material em laboratório, você vai ter uma análise prévia desse material, né? Digamos que você definiu por usar uma argila no aterro. E aí você sabe que tem uma área de empréstimo próxima com uma disponibilidade muito grande desse material. E aí isso vai possibilitar a construção, né? Porque vai ser uma boa alternativa. Porque o material tem em grande quantidade e próximo. Então, você vai à área de empréstimo e vai realizar inicialmente um teste tátil visual, né? Que é a primeira análise que você fez. Com essa análise, você vai observar as características pelo comportamento dele em relação aos testes. E aí você vai ter meios, né, de você poder tomar uma decisão, né, com relação a se vale a pena você levar esse material para fazer ensaios em laboratório, porque você vai gastar tempo e dinheiro fazendo ensaios em laboratório. Então, já imaginou se você tivesse que fazer esses ensaios em todas as opções disponíveis? Se você não tivesse conhecimento nenhum, então você teria que fazer em todas as opções. Então, para você economizar tempo e dinheiro, é interessante você fazer esse teste antecipadamente, né? Outra aplicação desse teste é, por exemplo, como que mostrou no primeiro ponto, quando você vai construir sobre um determinado solo. Aquele solo vai servir de fundação. Para qualquer construção é necessário você ter uma fundação. E para projetar uma fundação é obrigatório você conhecer o solo do terreno. Só então você vai poder pensar em qual fundação usar e o dimensionamento dela. Então você precisa fazer uma investigação nesse terreno. A investigação que a gente usa aqui no Brasil é a investigação SPT. É o mínimo que você tem que realizar para poder projetar uma fundação. Então, a sondagem SPT, quando é realizada, você vai obter algumas informações, como, por exemplo, qual é o solo.
Vocês viram na primeira unidade que para saber qual é o solo é preciso fazer vários ensaios de caracterização. Só que na sondagem SPT a gente não vai fazer todos esses ensaios, não é sempre que a gente vai precisar fazer. Só se for realmente muito importante, né, para aquela obra você fazer esses ensaios para cada metro de sondagem. Então seria algo assim muito caro. Agora, se você está fazendo a sondagem, você vai obter o número de golpes, aonde está localizado o nível d'água, qual é a profundidade impenetrável à percussão, que seria referente a um solo de resistência alta, ou uma rocha impenetrável ao equipamento de sondagem. Então você só teria essas informações e a informação de metro a metro com relação ao número de golpes, né? E só isso não é suficiente para a gente projetar e escolher uma fundação. Para dimensionar a fundação, você precisa saber que solo é. E se você não for realizar um ensaio de laboratório para cada metro de solo, né, daquele terreno, você vai precisar de alguma forma descobrir que solo é aquele. E aí, como é que é feito isso durante a sondagem SPT? É através desses testes tátil-visuais. Através dos testes tátil-visuais, que é o de inspeção expedita, mesma coisa o nome, você vai poder descobrir que tipo de solo é. Se é uma argila, silt, areia ou pedregulho. Então esse teste é para você descobrir isso. Além disso, algumas características a respeito desse solo que esses testes permitem discernir, tá certo? Então, você está fazendo a sondagem, seja ela SPT ou atrado, é importante que você caracterize o limite em que a mudança de tipo de solo. Então, você tem que estar de olho, prestando atenção em que momento o solo mudou de característica, de cor, de textura, de tamanho, né? E resistência, né? Rigidez, várias informações. E para isso você tem que ficar coletando a amostra e analisando na hora que você está realizando o ensaio. Aí você vai preenchendo lá a tabela de ensaio, tá certo? Então esse ensaio aqui, ele é imprescindível para todas as áreas da engenharia, né? E principalmente da geotecnia. Porque você vai precisar de uma fundação em todas as obras, então tem que fazer esse ensaio. Então, como é que você vai poder descrever esse material? Você vai descrever a partir de todos os aspectos perceptíveis da amostra do solo, como, por exemplo, a textura, a cor, o odor, que no caso só vai estar presente em solos orgânicos. Se o solo não for orgânico, não apresenta esse odor, e presença de minerais evidentes, certo? Vocês vão realizar esses ensaios aqui na amostra que vocês estão usando para realizar os ensaios da unidade 1. Então, vocês vão pegar uma porção de amostra e vão realizar esses ensaios aqui. Vocês estão entendendo, gente, até o momento? A descrição é feita a partir de uma análise simples, baseada principalmente nos sentidos. Você vai precisar da visão, do olfato, tato e até mesmo paladar. Aqui colocou o paladar, mas na realidade, gente, ele é usado nos ensaios que tem por objetivo o uso do solo na agronomia, tá? Eles têm o costume de fazer isso. Mas a gente da engenharia, para objetivos de engenharia civil, a gente não realiza esse teste do paladar. Só se o engenheiro realmente quiser ter essa informação, né, mais assertiva sobre se ele é um material orgânico ou não. Mas pelo odor já dá para ter uma previsão, né, se é ou não orgânico. O solo orgânico, eu mostrei para vocês numa aula anterior, como analisar o solo com aquela carta de plasticidade. E lá na carta de plasticidade separava os solos em argila e silt. E onde tinha silt, tinha a opção também de orgânico. O silt, ele é caracterizado pela letra C, né?
S é areia, G é pedregulho e o silt letra C, não, letra M, né? Argila quer ser, que é clay, de argila. E silt é M. Aí tinha lá M, L, M, H, mas tem a opção também do O, OL ou OH. Então, ele pode ser silt e ele pode ser orgânico. Pra gente saber essa diferença, não dá pra descobrir apenas com os ensaios LLLP indo lá pra essa carta. É necessário a gente ter essas informações aqui da inspeção expedita, entenderam? Pra poder distinguir se é orgânico ou silt, que seria o M ou o O, lá na carta de plasticidade, seria necessário a gente ter essas informações aqui, se apresenta algum odor. E pode ser que você tenha um solo orgânico que ainda não tenha apresentação de odor. Mas você observe a presença de restos de plantas, né? Porque se tiver restos de animais, aí você vai sentir um odor. Mas se for restos de planta, nem sempre você vai sentir, né? Mas aí você vai, pela visão, observar que estão presentes, né, restos de planta. O que mais que você vai usar além dos sentidos? Você vai usar instrumentos comuns ou rudimentares. Então, você não precisa gastar dinheiro nem de um laboratório para fazer esses testes. Então, vocês já podem fazer esses testes até em casa, certo? Você vai precisar de uma lâmina de gilete. Pode ser substituído por outro tipo de lâmina, aqui é um exemplo. Folha de papel, água ou saliva e etc. Vários outros instrumentos. Eu vou falar de cada tipo aqui de ensaio, aí vocês vão observar o que a gente vai precisar. E também é necessária experiência pessoal. Em todos esses testes, você vai ter que ficar atento ao que está acontecendo com o solo para distinguir que tipo de solo se trata. Tem que ter essa experiência, tá? Exemplo, você pode distinguir como silt argiloso marrom escuro com pedregulhos. Olha só a quantidade de informações que a gente obtém com esse tipo de teste. Lá nos ensaios que vocês fizeram, né? Por exemplo, a cor ele não dizia. A intensidade da cor ele não dizia. Presença de outros tipos de minerais ele também não dizia. Você que só sabe disso olhando se tem algum tipo de odor. Então, essas informações aqui a gente só tem pela identificação tátil visual. Outra coisa, quando a gente vai fazer um teste no solo de sondagem, a gente tem que ficar muito atento para a mudança de cor observada lá. Essa mudança de cor vai ser um indicativo de mudança de tipo de material. Pode até ser que, por exemplo, seja argila e argila abaixo. Mas se elas apresentarem coloração diferente, então é porque se trata de argilas diferentes. Entenderam? Então, a cor, ela é um grande indicativo de tipo de material. Uma vez a gente fez uma sondagem, atrado, e a gente identificou a argila de 3 cores diferentes. Eu, pelo menos, lembro de 3 cores. Tinha argila branca, tinha argila marrom e tinha argila vermelha. Se eu não me engano, eram essas 3 que eu lembro. Aí a gente via uma coloração rosa, porque misturava a argila branca, se misturava com a argila vermelha. Aí, quando a gente misturava esse solo na mão, fazia esses ensaios, ele ficava da cor rosa. Misturava, né? Mas quando a gente retirava, aí a gente observava lá que existiam partículas brancas, partículas mais escuras, marrons e vermelhas, bem vermelhas. Então, quer dizer, se tratava de mais de um tipo de argila. Ou poderia ser algum tipo de mineral que estava presente. Para saber isso, teria que fazer ensaio de microscópico, né? De mineralogia, para a gente saber que tipo de mineral era aquele. Só assim que tem como saber, né? Procura-se em especial distinguir entre solos grossos e finos, ou melhor, entre solos de comportamento argiloso ou arenoso. Isso aqui é muito importante, tá? Porque quando vocês vão fazer esse trabalho, eu peço para vocês apresentarem esse trabalho para a turma.
Então, quando vocês vão apresentar, a gente vai ficar observando o que vai acontecer com o solo durante o ensaio. E aí, tem testes que vão caracterizar, vai ser possível a gente descrever como argila ou como areia. Mas, por exemplo, vai ter ensaio que você só vai ter como saber se é fino ou se é grosso. Ou seja, nos ensaios em que não tem pedregulho, né? Porque pedregulho e areia tem como saber a diferença. Mas, por exemplo, você retirando o pedregulho, se você fizer um ensaio com areia, silt e argila, e você ainda não sabe se é silt ou se é argila, ou se é areia, você não sabe ainda, que as partículas tão grosseiras, né? A gente não consegue distinguir. Então a gente vai precisar fazer ensaios. Aí muitos ensaios eles vão detectar se é um solo fino ou grosso apenas. Então a gente não vai saber se o fino é argila ou silt. E vão ter ensaios que vão indicar o comportamento do solo. Aí, por exemplo, um ensaio vai dizer que o comportamento do solo refere-se a um solo arenoso, mas não quer dizer que vai ser uma areia. Por quê? Porque o silt, ele pode apresentar em alguns testes comportamento arenoso e outros testes comportamento argiloso. Não tem um ensaio, assim, muito difícil, um ensaio que diga que você consiga distinguir se é silt ou argila ou areia, por exemplo. Tem alguns ensaios aqui que vão ter que ser feitos para distinguir, para você saber se é silt ou se é argila. Tem, mas tem a maioria, você vai descrever como comportamento argiloso ou arenoso. E aí você vai precisar de outros ensaios para poder verificar se realmente é uma argila ou silt ou uma areia. Entendido, gente? Então vocês têm que estar entendendo isso. Então, estamos em um ensaio que ele apenas vai indicar o comportamento argiloso ou arenoso. Esse ensaio só indica isso. Então eu vou ficar na dúvida se, por exemplo, é silt ou areia, ou se é silt ou argila, entenderam? Então você não vai poder dizer é uma argila. É um comportamento argiloso, então é uma argila. Então, no trabalho e na explicação, vocês vão fazer um ensaio, vão dizer, olha, comportamento argiloso. E por conta disso e disso, é uma argila. Se realmente der pra dizer que é argila, é uma argila. Aí já vai ter outro ensaio que você vai dizer comportamento arenoso. Mas não sabemos se é areia ou se é silt. Vamos precisar de mais ensaios, de mais testes, para poder distinguir se é areia ou se é silt, por exemplo. Entendeu? Então vai ter ensaio que você vai poder dizer é silt. É silt. Aí outro que você vai poder dizer realmente é argila. Realmente é areia. Mas vai ter ensaio que você só vai indicar o comportamento. Aí você vai precisar fazer vários desses ensaios, estudar um por um, o resultado de um por um, e chegar a um denominador comum, certo? A indicação de que tipo de material é, certo? Aí você vai ter que ter muito cuidado, porque é o mesmo solo. Não tem como ele ser silt e argila ao mesmo tempo. Ou ele é silt ou ele é argila. Então, se 5 ensaios você está dizendo que é silt e 5 ensaios está dizendo que é argila, tá dando empatado, né? Vai ser uma dúvida para você. Então, o correto é que os ensaios sempre dêem um resultado compatível. Porque se trata do mesmo solo, então não tem como ter resultados que se contradigam. Eu tô dando essa explicação para vocês, mas vai ter situações que vocês vão observar uma contradição acontecendo. Esses casos existem. E aí você vai ter que usar sua experiência, interpretação, ou até mesmo recorrer a mais outro ensaio para poder determinar que tipo de solo é. Primeiro teste é o visual. Primeira coisa que a gente vai ter é o visual, que é o exame da granulometria. Você vai observar o formato e o tamanho, a cor e a constituição mineralógica dos grãos do solo. Então você vai poder descobrir se é um solo grosso ou se é um solo fino. Como é que você vai fazer isso? Você vai espalhar o material. Deixa eu ver se aqui tem alguma imagem. Não tem.
Mas aqui no trabalho da minha aluna tem. Ó, por exemplo, você foi lá no local, fez o ensaio. Esse aqui é o trado holandês, que é usado para escavar solo argiloso. Você vê que é um solo argiloso. Se eu for tentar usar esse trado para escavar um solo arenoso, vai ser muito mais difícil. Então eu tenho que ter uma análise crítica, né, visual da aparência do solo, para distinguir se é uma areia ou se é uma argila, né, um silt, para poder escolher qual o trado mais adequado. Senão eu vou ter muita dificuldade. Os meninos já tinham tentado realizar uma coleta de solo utilizando o trado holandês para cavar areia, porque no nosso laboratório só tinha esse holandês. Foi o primeiro a chegar na época. Aí eles estavam tendo muita dificuldade. E eu não estava nem sabendo que isso estava acontecendo, né? Que os meninos fazem a escavação por conta própria. Aí, depois que eles vieram me comentar comigo, aí eu disse, não, gente, é porque só tinha esse, eles usaram esse. Eu disse, mas realmente é porque esse trado, ele só é utilizado, assim, em caso de ser um solo fino, porque ele faz como que um corte no solo. Aí, ó, vocês observam que realmente se trata de um solo como que fosse um barro, né? Ó, um pouco úmido. Aí coloca aqui na embalagem, né? E leva para o local. Vamos lá. Aí tem a análise visual, né? Como é que... Aqui não tem a imagem. Vamos lá, tá aqui a imagem. Aqui é a da folha, né? Deixa eu ver a do resultado, que aí no do resultado ela coloca... É porque aqui é a metodologia, deixa eu ir lá pro resultado. Que aí no resultado ela coloca espalhado. Pronto, aqui, ó. Você vai espalhar... começa aqui, resultado. Você vai espalhar o material, né, em um recipiente, por exemplo, bem grande. Porque você tem que espalhar bem. E aí você vai observar quais são os tamanhos dos grãos. Se o solo estiver formando torrões, ó, aqui tá formando torrões. Deixa eu dar um zoom. Ixi, dei muito zoom. Deixa eu diminuir um pouquinho. Ó, aqui vocês estão observando a presença de torrões aqui, ó. Aqui. Então, por exemplo, se você tá olhando para um torrão, você não tem como saber observar um grão. Você tá observando um torrão, né? Então, você tem que destorroar esse material antes de fazer análise visual. Porque você quer saber se o solo é formado por mais partículas grossas ou mais partículas finas. Como eu falei na primeira aula, o solo é um conjunto de partículas. Então, tem partículas de diversos tamanhos, né? Misturados. Agora, para dar o nome do solo, eu tenho que saber qual é que está em maior proporção, maior quantidade. Então, olhando para esse material, vocês observam aqui que os torrões, que isso aqui realmente são torrões, não são pedregulhos nem são grãos de areia. São torrões, realmente. Então, se você desmanchasse, ia ter um volume bem maior aqui, né? Aumentar mais ainda o volume de material fino. Aí tem poucas pedrinhas, mas a maior parte é material fino. Aí tem ou não presença de pedras? Tem ou não presença de areia? Aí você tem que dizer, né? Vamos ver aqui o que foi que ela falou. Então, a análise visual é essa. Ela colocou antes? Porque ela colocou a imagem depois, né? A explicação está antes. A análise inicial constituiu em determinar se o solo é granular ou não, ou seja, se é grosso ou fino. Apresentaram maior quantidade de grãos visíveis a olho nu, podendo ser classificado como solo granular. E aí eu teria que dizer se é areia ou pedregulho. Não foram observados minerais visíveis, nem presença de matéria orgânica. O resultado desta análise para todas as amostras de solo estudadas é aproximadamente equivalente. Então, ela usou uma imagem só para poder ilustrar. Aqui nessa imagem, eu, sinceramente, tive dúvida, assim, pela foto. Por isso que eu digo a vocês que é melhor fazer essa apresentação ao vivo, né? Porque
A diferença muito grande de você ver uma foto para você ver que material é. Olha só. Eu não sei se tratam de grãos, ou aqui, ou de pó. E outra coisa, se o material estiver úmido, aí que vai ser mais difícil mesmo. Então, seria interessante você ter o material seco já ao ar e destorroado, porque aí você poderia distinguir visualmente as partículas, porque aí você só vai conseguir ver a olho nu as partículas grossas. Então, se a maior quantidade desse solo for constituída de partículas visíveis ao olho nu, é porque se trata de um solo grosso. Mas se a maior parte não for visível ao olho nu, é porque é um solo fino. Então, você vai avaliar de 50% para cima. As partículas que estão numa proporção de 50% para cima são visíveis ou não ao olho nu. Aí você vai também prestar atenção se existe algum pedaço de mineral da rocha misturada nesse solo, porque a existência de minerais vai dar uma indicação do tipo de rocha que originou esse material. Então, tem que estar atento a qualquer mineral que possa ser encontrado nessa mistura de solo. Então, a colega aqui, ela identificou como sendo solo grosso, né? Diferente do que eu tinha pensado sobre esse solo só analisando uma foto, né? Também não sei se ela... Eu não me lembro mais, eu nem sei se ela acertou. Vamos lá. Acredito que sim. O segundo teste... Sim, aí depois de fazer isso, vamos pra cá. Depois de fazer isso, ó, você vai... se o solo for grosso, aí você vai ter que ou vai ser uma areia ou um pedregulho. Como é que você vai saber? Pelo diâmetro de 2 milímetros, porque a partir de 2 milímetros o solo é um pedregulho. Então, você tem que ter noção de quanto é uma partícula, o tamanho de uma partícula de 2 milímetros. Se você não tiver, leva uma régua, um paquímetro, né? Para o local, um escalímetro, um paquímetro é melhor, né? É o indicado para ensaio. Mas se você não tiver, você leva uma régua, né? Mas régua é tão assim, para você fazer uma medição milimétrica, eu não indico muito porque tem muito erro, né? E aqui é uma medição muito pequenininha para você confiar numa régua. Então, eu indicaria você usar um paquímetro ou um escalímetro. Então, se você observar lá, do solo grosso presente, tem mais pedregulho ou mais areia? As partículas são maiores que 2 milímetros ou menores? Daí você teria a conclusão se é pedregulho ou areia. Para saber que é pedregulho e areia é visualmente. É dessa forma, medindo o tamanho dos grãos. Certo? E aí a areia, pode acontecer da areia estar envolta por argila em um torrão duro. Nós temos torrões que podem ser formados somente de solo fino, agregados, né, grudadinhos por causa da umidade. Ou possa ser que o grão de areia esteja envolvido, né, ao redor dele por solo fino, também grudado na partícula de areia. Então, para saber isso, a gente tem que adicionar água. Olhando visualmente, você não tem como saber, né? Você só vai ver um torrão. Aí você não sabe se ele é de areia ou só de solo fino. Você tem que colocar água. O que vai acontecer? Se for um solo fino, aqui falou argila. Mas também acontece isso no caso de silt, de solo fino no geral. O solo fino vai dissolver e aí você vai ver a água barrenta, né? Porque o pó, ele vai se dissolver na água imediatamente. Já o grão de areia não vai se dissolver, não vai desmanchar. É uma partícula, ela é íntegra. Então, você vai ver o grãozinho de areia solto lá no meio da água, sujinha de barro, certo? Então, dessa forma, você vai descobrir se aquele torrão, né, ele tem uma porcentagem de solo fino bem baixa, porque ele está só envolvendo o grão de areia, ou se se trata de um grãozinho de areia, 2, né, para você poder identificar, fazer parte da sua análise de qual solo, né, de que partículas
estão preenchendo, né, em maior proporção aquele solo. É uma análise assim que exige muita interpretação, uma análise bem criteriosa. Com a experiência, vocês ficarem fazendo esses ensaios, aí vocês vão ganhando prática. Pronto. Aí vamos dizer que você, por exemplo, ainda está com dúvida, né, com relação a se é um solo fino ou grosso. Você olhou visualmente, por exemplo, você vai dizer aqui no trabalho da colega, ela disse que era um solo grosso, né? Mas agora vamos ver o que vai acontecer com o segundo teste, que é o teste da folha branca. Você vai pegar uma porção de solo que consiga ocupar uma folha. Você não pode colocar uma quantidade de solo além do que pode ser espalhado nessa folha. Senão você não vai conseguir analisar, porque vai sobrar material, né? Pode sobrar material tanto grosso e fino, e aí você não vai conseguir distinguir, porque vai sobrar material pelo fato de não ter completado a folha, né? Completou e aí foi quantidade demais, sobrou muito material por isso. Então vocês têm que escolher uma quantidade de material que consiga completar a folha, ficar superficialmente em cima da folha, tá? Com essa quantidade você vai espalhar o material na folha. Com a mão, você vai espalhando, certo? O material lá na folha. Quando você terminar de cobrir a folha, você vai levantar a folha. E aí uma parte do material que você usou para colocar lá vai se soltar da folha e outra parte vai grudar e vai sujar a folha. O que fica grudado na folha sujando é o pó, que é o solo fino. Pode ser silto, pode ser areia. Nesse teste aqui eu só tenho como saber o que é grosso e o que é fino. Não dá para identificar o que é diferença de silt e de argila. O que se soltou e eu levantei a folha e caiu, se trata do solo grosso, tá certo? Realizando o ensaio corretamente. Se colocar solo demais, aí você vai ter uma parte muito grande do solo caindo da folha, porque a folha você não vai conseguir sujar a folha com todo o material necessário, né? Você vai sujar tudo e ainda vai ter material que consiga sujar mais folha. Então, a análise ia ficar incoerente, tá? No caso dela, vamos ver o que foi que ela falou aqui, ó, do solo dela. O papel sujou, o que indica presença de solo fino, devido à sua capacidade de aderência. Todavia, percebeu-se uma proporção maior de solos não aderidos ao se levantar a folha verticalmente, indicando que o solo é grosso, mas tem presença de fino, certo? Então, se nada ficar grudado, se a folha não sujar, nada ficar grudado, até porque o solo é todo grosso. Se uma parte ficar grudada, outra parte se soltar, é porque existem os dois tipos, fino e grosso. E aí você vai ver qual a quantidade maior. Agora, se tudo grudar e não cair nada, é porque só tem solo fino. Então, gente, conseguir distinguir isso aí. Aqui, ó, ela distinguiu, ela observou que tinha mais solo grosso do que fino, mas que também existia fino, porque uma parte sujou a folha, certo? Vamos para o outro teste. Teste do tato. Consiste em apertar ou friccionar entre os dedos a amostra de solo. Os solos ásperos são de comportamento arenoso e os solos macios são de comportamento argiloso. Então, aqui, ó, ele tá se referindo a comportamento, tá? Vamos entender aqui que a gente pode também dar outra nomenclatura aqui. Nesse caso, porque, por exemplo, por que o solo pode se comportar de forma áspera ou de forma macia? Ele vai se comportar de forma áspera se ele for um solo grosso. Porque quando você friccionar esse solo na mão ou entre os dedos, você vai sentir a aspereza do solo arranhando no seu dedo. Você vai sentir a partícula
furando o seu dedo. Então, esse solo tem comportamento arenoso. Se trata de um solo grosso. Agora, se você friccionar e não sentir aspereza, não sentir ele furando seu dedo, arranhando, é porque ele é macio. Então, se trata de uma partícula fina. Pode ser silt e pode ser argila, porque os dois são finos. E solos finos são macios quando você aperta, né, ou fricciona entre os dedos. Ok? Então, o teste do tato, ele só vai diferenciar se o solo é fino ou grosso também. Terceiro teste, que só vai dizer se o solo é fino ou grosso. Todos os três até agora só consegue distinguir se é fino ou grosso. Próximo teste é o teste do corte. Consiste em cortar a amostra com uma lâmina fina e observar a superfície do corte. Se a superfície for polida ou lisa, é porque é um solo de comportamento argiloso. Se for fosca ou rugosa, é um solo de comportamento arenoso. Nessa situação aqui, comportamento argiloso está se referindo a solo fino. Por quê? Porque o solo fino fica com a superfície polida quando você corta com a lâmina fina. Já o solo arenoso, você vai ver a superfície rugosa, você vai ver os grãozinhos separados uns dos outros e os vazios. Você vai conseguir visualizar isso. Então, você vai verificar que ela é rugosa. Ela tem as rugosidades, que seria da partícula, e aí aquela aberturazinha que seria dos vazios entre as partículas. No caso do solo fino, não. Ele é muito fino, você não consegue distinguir isso. Então, você só vai sentir algo liso. As partículas vão estar tudo juntinhas. Elas têm vazios, tem, mas você não consegue ver. Porque essa partícula é muito pequena. Então, esse teste, novamente, só distingue se o solo é fino ou grosso. Próximo ensaio é o teste da dilatância. Sim, mas deixa eu só mostrar para vocês uma imagem aqui. Ó, tá vendo? Ela cortou o solo. Ela pegou um torrão do solo e cortou com a lâmina. Esse torrão pode já ser algum torrão presente no solo, mas pode ser um torrão que você mesmo produziu. Você pega uma porção do solo, coloca um pouco de umidade e faz uma bolinha. Uma bola, mas uma bola muito pequena não, tem que ser uma bola média. Aí você vai vir com a lâmina e cortar, quando ela estiver secando. Quando você cortar, ó, tá vendo que você consegue ver as rugosidades, os vazios e as rugosidades. Então, é porque é um solo grosso. Se fosse bem lisinha, era um solo fino. O próximo teste é o da dilatância. Deixa eu ver uma imagem aqui no trabalho. Não, esse aqui é o da mão suja. Que é o da dispersão. Aqui é o da cobrinha. Pronto, aqui o da dilatância. A explicação tá antes. Vamos ver aqui o que foi que ela encontrou. O teste da dilatância também pode ser chamado de shaking test. Os solos não... Ela observou que os solos não obtiveram resultados uniformes. Porque ela fez esse ensaio para 3 amostras de solo diferentes. Mas, por exemplo, os solos argilosos, eles não apresentam surgimento de água na superfície. Solos que apresentam bolhas de água na superfície, eles apresentam a estimativa de que exista silt ou areia. Certo? Vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Como é que você vai fazer esse ensaio? Você vai modelar uma porção da amostra na mão com água e homogeneiza essa amostra. Você coloca a amostra na mão e vai misturando ela com a água até ela ficar bem uniformizada, homogeneizada. Daí você abre a amostra na mão e bate na palma da mão na amostra. Você vai batendo aqui, ó, em cima até ela ir se abrindo. Abriu, né? Você espalhou, abriu, você começa a bater com mais força. Ao passo que você vai batendo, se ficar aparecendo esse brilho aqui, que representa bolhas de água saindo, certo? Quer dizer que é presença de silt.
Se quando você ficar batendo, né, com a outra mão, como tivesse batendo palma, aparecer uma lâmina de água, uma superfície de água em que em toda a superfície, ó, no silto só era bolhas. Em alguns locais, na areia, quando você bate, a água sai rapidamente de dentro do solo, então vai ficar uma lâmina de água para fora. Na argila não acontece nada, não reage. Você bate e não sai água. Por quê? Porque a argila, ela tem atração pela água. Então, é muito difícil a saída da água de um solo argiloso. Então, você vai batendo, né, levemente com a mão e não acontece nada. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Com esse solo aqui, ó, não aconteceu nada nesse, ó. Não saiu água. Já nesse, ó, você vê um brilhinho de bolha de água nesse aqui. Então, se tiver brilho é porque tem silt misturado. Se não sai nada, você não observar esse brilho, é porque é só a argila que tem lá. Se sai lâmina de água, é porque é uma areia. Certo? Esse é o shaking test. Vamos ver o próximo. É o teste da dilatância. É o mesminho, né, que eu acabei de dizer. É porque eu botei um passo a passo aqui, ó. No silto aparece bolinhas de água que ao moldar novamente a água se mistura e penetra na amostra. Já na argila, se não aparecer bolinhas de água na superfície, não aparecer nada, não reagir, é porque é uma argila. O próximo é o teste de resistência seca. Como é que você vai fazer? Você vai fazer uma bolinha também e esperar secar, tá? Tem que esperar ela secar totalmente. Então, você vai fazer a bolinha num dia e vai ter que esperar dias até essa bolinha secar totalmente. Quando ela estiver totalmente seca, você vai fazer o teste, que é com apertar entre os dedos. Se for fácil quebrar essa bolinha apertando com os dedos, é porque pode ser um solo arenoso, né? Facilmente você conseguiu quebrar. É um solo arenoso. Agora, se ele apresentar uma alta resistência para poder quebrar essa bola, é porque pode ser um solo de comportamento argiloso. Aí vamos lá. Como é que a gente vai diferenciar o silt de uma argila? Os dois vão ter resistência seco. Só que na argila a resistência é muito mais alta do que a do silt. Na argila, para você conseguir romper a bolinha seca, você vai ter que usar muita força. Certo? Então, talvez você precise ficar batendo com o martelo. Talvez precise você pisar em cima e ficar forçando para poder ela se desmanchar. Certo? No caso da argila. No silt, você vai conseguir desmanchar apertando com a mão ou com os dedos, mas só depois de você colocar força para você conseguir isso, tá? Então, se for... E outra coisa, na hora que ela desmanchar, se ela se desmanchar em outros pedaços, é uma argila, outros torrões menores. Agora, se ela virar pó, né, você vai aumentando a força. Aí, de repente, ela se rompe. Aí, quando ela se rompe, ela se desmancha em pó, que é pulveriza. Então, é porque é um silt. Então, esse aqui é um dos únicos testes que você vai conseguir diferenciar o silt da argila. Certo? E a areia. E assim como o teste anterior, né? O da dilatância, você também consegue distinguir. Mas o teste mais direcionado que a gente tem é esse aí da resistência seca. Porque não tem como você errar. Se na hora de desmanchar o torrão ele virar pó, ele é um silt. Lembrando, tem que estar seco, porque se tiver úmido, quando você tentar quebrar vai ser mais fácil, porque vai estar molhado. E ele vai sempre se desmanchar em pedaços, porque está grudado com a água. Por isso que esse teste aqui só pode ser feito se tiver totalmente seco. Próximo teste é o de desagregação do solo submerso, certo? Ele vai dar o resultado se é um solo siltoso, argiloso ou arenoso, tá?
Qual vai ser a diferença? Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, né, de desagregação, que é isso aqui. Ó, você tem a bolinha seca também. Aí você coloca água no recipiente transparente até que ocupe a altura da metade da bola, certo? Aí você coloca a bola lá dentro, então a metade dela vai estar submersa e a outra metade não. Aí você vai ficar prestando atenção quanto tempo vai ser necessário para esse torrão se desmanchar, certo? Então, por exemplo, se tiver demorado horas, 2 horas, se demorar segundos, demorar minutos, demorar dias, então cada solo vai ter um comportamento diferente. Qual é o solo que vai desmanchar mais rápido nesse teste aqui? O que vocês acham? O solo que vai desmanchar mais rápido vai ser o solo arenoso. Porque as partículas são inertes, elas não têm uma interação química entre elas, tá certo? Então vai ser muito fácil desmanchar a areia. Quando vocês fazem aquelas, ou veem aquelas esculturas na areia da praia, o pessoal faz as esculturas. Se a onda vier e bater naquela escultura, ela se desmancha rapidamente. Porque a areia, ela apresenta esse comportamento, né, quando ela é saturada. As partículas vão se soltando. Tá certo? Então, se ela se desmanchar em segundos, é porque é um solo grosso, uma areia. Se ela demorar minutos, é porque é um silt. Agora, se ela demorar horas ou até dias, é porque é uma argila, tá certo? Quanto mais ela demorar, isso quer dizer que mais a argila sofre a atração química, né? O efeito da atração química, da adesão. Então aqui, ó, ela observou o que foi que aconteceu com essa bolinha. Em que instante ela estava totalmente desmanchada. Quanto tempo levou para ela ficar totalmente desmanchada. Então é um teste que exige observação contínua, certo? Então, se for uma argila, você vai ter que ficar prestando atenção até o instante dela desmanchar todinha, para você calcular o tempo que demorou, né, para isso acontecer. Então, aqui, por exemplo, no dela, ó, demorou 2 horas. Então, ela caracterizou como solo argiloso. Esse outro aqui, ó, ela colocou, ó, já foi desmanchando inicialmente. Aí, para ela desmanchar toda, demorou 2 horas. Possa ser, gente, que, por exemplo, assim que você colocar, uma parte você já observa desmanchando rápido. É porque se trata da porção do solo grosso. Agora, se a maior parte do solo, o tamanho da bolinha como um todo, demorar mais tempo para poder se dissolver, então é porque ele tem a maior quantidade de solo fino. Tá certo? Vamos para o próximo. Teste de sujar as mãos. Vamos ver aqui uma imagem. Eu coloquei o texto, tá? Para vocês estudarem, mas eu acho melhor... Assim, eu não gosto de ficar lendo, sabe? Eu gosto de explicar. Deixa eu ver aqui o teste de sujar a mão. Onde é que tá? A imagem tá aqui. Ela fez o teste com a amostra A, com a amostra B, com a amostra C. Como é que faz o teste? Primeiro suja a mão. Coloca o solo na mão, espalha o solo junto com água, um pouquinho de água, tá? E fricciona na mão. Aí o solo vai ficar grudado na mão com a ajuda de um pouquinho de água. Depois disso, você vai colocar assim, ó, na água corrente. Se todo o solo sair rapidamente, limpar e sua mão ficar bem limpinha, é porque só tinha solo grosso ali. Que ele sai rapidamente. Agora, se ó, uma parte do solo sair rapidamente e outra parte ficou ainda grudada, demorou mais um tempinho para sair,
é porque é um solo fino que está grudado aqui. Se você ficar jogando água e esse solo fino não sair, certo? É porque possa ser que tem uma chance de ser argila, né? Aí pra você ter certeza, você tem que esfregar. Aí você vai vir com a outra mão, esfregar devagarzinho com a água corrente pra ver se ele limpa fácil. Se ele limpar fácil, é porque é silk. Agora, se você precisar esfregar muito, com mais força, certo? Com mais intensidade, para poder conseguir limpar, é porque é uma argila, a parte que ficou grudada e que você precisou esfregar com mais força. Vamos pro próximo. Teste de dispersão em água. Certo. É o teste que a gente faz o seguinte, a gente pega o solo seco e destorroado, totalmente seco, tá? Deixa eu ver aqui uma imagem dele, acho que tá antes. Você vai pegar o solo feito pó, tá? O solo bem soltinho. E bem destorroado. E vai colocar dentro de um recipiente transparente com água, certo? E misturar. Como se estivesse fazendo um suco. Aí vai misturar aqui no recipiente, tá? Olha, ela fez com 3 amostras em posições diferentes da amostra do solo lá, quando ela coletou no terreno. Era o mesmo solo, só que a posições diferentes de profundidade. Aí ela foi, marcou no relógio em que instante ela começou a contar o ensaio. Aí depois de um tempo ela volta lá e olha, ela voltou 3 minutos depois. E ela observou que os copos ficaram assim, ó. Porque uma parte do solo que estava misturado já tinha segregado no recipiente. Aí ela veio 1h34 depois, ela tirou essa foto aqui e observou que estava quase transparente. Quase todo o solo já tinha segregado. Mas ainda tinha uma manchinha de solo fino, certo? Que estava presente na água. Aí quando foi 4h44 depois, é que o solo estava totalmente, a água estava totalmente transparente, porque o solo tinha segregado totalmente no fundo do recipiente. Então, assim, aqui exige muita atenção e muita interpretação. Porque você tem que estar prestando atenção nas mudanças que ocorrem na água e no tempo para que essa mudança ocorra. Ela observou que em 3 minutos houve uma mudança expressiva na coloração da água. Então, uma boa quantidade desse solo tinha segregado. Porque olha a diferença de cor. Aí, em outra ocasião, que ela foi lá novamente olhar, ela observou que estava quase transparente. Mas que levou de 1h40 até 4h40, ou seja, 3 horas, para essa parcela de solo que estava sujando a água poder descer totalmente. Então, vamos olhar aqui a interpretação. No caso de solos arenosos, as partículas em poucos segundos segregam, depositam no fundo do recipiente. Mas os argilosos levam horas, podem levar horas. Só que aqui, o que você vai observar? Quanto menor a partícula, mais ela vai demorar para depositar no fundo do recipiente. E quanto maior for a partícula, mais pesada, então mais rapidamente ela vai se depositar no fundo do recipiente. Então, você tem como saber a parcela de solo grosso que tem no seu material. Por quê? Porque você vai ficar prestando atenção nos primeiros minutos ou segundos se houve uma deposição expressiva de material em relação total. E aí você vai observar isso pela mudança de cor. Pelo tempo, pela mudança de cor. E pela quantidade de material que você vê lá no fundo. Aí, pela quantidade de horas que demorarem para essa mudança de cor acontecer, para ela ir clareando, aí você vai ter que ficar na dúvida, né? Você vai ter que ficar prestando atenção
e interpretar se se trata de uma argila ou de um silt. É mais difícil, a argila ela vai demorar bem mais tempo do que o silt, então você tem que ficar atenta. Demorou, por exemplo, não chegou a ser 1 hora. Quanto menos tempo demorar, é porque maior é a partícula, né? Então, você vai ter que fazer uma avaliação aqui, se você vai caracterizar como silt ou como argila a parcela que ficou sujando, né? E por último, o teste de plasticidade. Esse teste aqui é muitíssimo interessante, ele vai tirar muitas nossas dúvidas, então ele é primordial. Como é que você vai fazer? Você vai pegar uma amostra do solo, umedecer, e vai tentar fazer uma bolinha. Depois de você fazer uma bolinha, você vai ficar tentando moldar uma cobrinha. Se você não conseguir moldar a cobrinha, é porque o solo é arenoso. Você tenta, não consegue. Mesmo grosso, uma cobrinha bem gorda, mesmo sendo gorda, você não consegue moldar essa cobrinha. O solo racha logo, fissura logo, é um solo arenoso. Se você consegue fazer a cobrinha, né? Mas quando você tenta fechar as duas pontas da cobrinha, formando um círculo, ela quebra. Quando você tenta dobrar, é porque é areno argiloso. Você tentou dobrar, ela quebrou. Agora, se a cobrinha dobrar, mas se quebrar ou se tentar fechar o círculo, é argilo arenoso. Você consegue dobrar sem ela fissurar, sem quebrar. Mas quando você quer dobrar mais ainda para fechar um círculo e ela quebra, é porque é argilo arenoso. Agora, se você conseguir fazer a cobrinha sem ela quebrar, tentar dobrar sem ela quebrar e também fechar o círculo sem ela quebrar, é porque é uma argila. Então, o solo é argiloso. Então, assim, esse teste aqui, ele dá um grande indicativo do solo, mas percebam que ele não diz se é silt, porque tem silt que apresenta uma certa plasticidade, é muito difícil, mas existem, certo? E existem argilas que também não têm plasticidade. Então, nem sempre que você não conseguir fazer a cobrinha, quer dizer que não seja uma argila, né? Possa ser que seja, porque tem argila que tem quase nenhuma plasticidade, certo? Então, esse teste aqui, ele consegue distinguir sobre a plasticidade da argila, e aí ele consegue, se a argila for plástica, né, se tratar de uma argila plástica, você vai conseguir fechar. Então, ele vai dar a confirmação de ser argila e ele também vai dar um indicativo de que se essa argila é plástica. Mas aí mesmo assim, se não acontecer, pode ser ainda que seja argila, né? Mas é muito difícil esses casos, certo? Então eu finalizo aqui a aula. Vou só mostrar pra vocês aqui uma imagem da cobrinha, que eu até passei. Tá aqui, ó. O caso dela, ó, ela conseguiu fechar o caso do solo A1. No solo A2, ó, houve umas rupturas aqui, ó. É porque tem presença de solo grosso. Mas esse 1 não teve nenhuma ruptura. Esse aqui, ó, rompeu em vários pedaços. Então, pode ser um solo areno-argiloso ou argilo-arenoso. Esse aqui, ó, não rompeu. E esse aqui também não rompeu. Então, dessa forma, você consegue conhecer o tipo de solo também. Ó, esse primeiro houve uns rompimentos pequenos, pode ser por conta da presença de solo grosso. Mas como quase não aconteceu isso, ó, a maior parte ela é argilosa. Ela não quebrou, ela só apresentou uns pequenos arranhõezinhos, ó, mas ela não quebrou, então continua sendo argila. Só que tem um pouquinho de solo grosso. Ó, esse aqui também não quebrou e esse aqui quebrou aqui, ó, nessa ponta, partiu no meio, tá vendo? Então, dessa forma, vocês se fazem preparados para fazer esses testes em casa ou no laboratório. Quem quiser, vai para o laboratório fazer, porque vai ter a ajuda do técnico, né? Para fazer os ensaios. Mas vocês também podem fazer em casa. Lembrem-se que precisa de treinamento, então vocês têm que estar dominando esses conteúdos aqui.
Eu vou postar esse material desse trabalho, porque aí vocês leem os resultados, né, a interpretação que a aluna teve ao fazer os ensaios. Vamos ver aqui o final, qual foi a conclusão que ela teve. Vamos ver esse solo A1 aqui. Na análise visual, ela caracterizou como solo grosso. No da folha tinha presença de finos, mas era um solo grosso. No tato, arenoso. Corte, arenoso. Dispersão em água, areia, mas tinha vestígios de fino. Então, como foi que ela descobriu isso? Porque quase tudo sedimentou no depósito de água, né? Só que uma parte que estava manchando a água, ela demorou 4 horas e 39, eu acho, 39 minutos para concluir a sedimentação. Então, existe uma pequena quantidade de finos porque a turbidez da água era muito baixa. Quanto maior a turbidez da água se mantém por horas, então é porque existe uma boa quantidade de solo fino ali. Como no caso dela, a maior parte do solo já sedimentou em poucos minutos e uma parte que ficou, né, manchando a água continuou manchando por horas, só se sedimentou depois de horas, então é porque essa quantidade de finos é muito baixa. No teste de sujar as mãos, ela observou que era um solo arenoso, mas tinha presença de finos. Quando ela foi desagregar, né, o solo submerso, ela observou que era um solo argiloso. No de plasticidade, que era argilo-arenoso. No de resistência a seco, argiloso. De latância, argiloso. E classificação final vai ser o quê? Vocês observam que em nenhum momento ela disse que era silt. Se um desses testes ela dissesse que era silt, e na maioria dos outros tudo argila, então é porque o que ela disse que era silt está errado. Em alguma coisa ela errou na análise. Entenderam? Então, é bom vocês fazerem os vários testes, porque aí vocês veem que os resultados eles têm que estar correspondentes. Se acontecer de um pouco de diferença, como por exemplo, de plasticidade, ela chamou de argilo-arenoso. É como se tivesse mais argila do que areia, mas não. Ela já tinha feito outros testes que comprovam que tinha mais areia do que finos. Só que por que o de plasticidade deu argilo? Porque mesmo sendo uma pequena quantidade de argila, ela conseguiu comandar o comportamento do solo. Então, se trata de uma argila ativa, que tem apenas um vestígio de quantidade dessa argila, mas ela conseguiu comandar todo o solo. Transtornou todo o plástico, né? Conseguiu fechar a cobrinha. Rachou um pouco depois que fechou, mas conseguiu. Então, se trata de uma areia sim, só que com a presença de finos, vestígios de finos, de argila, esses finos são argila, de alta atividade, ok? Então, olha só que interessante, né? Então, no final, qual é o solo? É arenoso, porque há uma quantidade maior desse solo, desse tipo de solo, com presença de argila, porque é uma pequeníssima quantidade de argila no solo. Nós temos o tipo, como considerar essa presença aqui, né, da menor quantidade de tipo de solo. Pode ser chamada de vestígio, quando é mínima, quase não tem. Presença, quando já tem uma quantidade acima de 5%. Como é que a gente dá o nome do solo? Aí vocês têm que dar uma lidinha nesse aqui, ó. Designação baseia-se nas quantidades percentuais em peso das frações presentes no solo a partir de 10%. Então, aqui, ó, só vai aparecer o nome do solo na nomenclatura se tiver mais de 10% daquele solo presente. Então, por exemplo, se tiver menos de 10, ela não entra aqui. Por exemplo, vamos dizer que tem areia no solo silt argiloso. Tem areia, mas é uma proporção menor que 10%. É como é que eu chamaria? Silt argiloso com presença de areia. Entenderam? Agora, se tiver mais de 10% de areia, vai ser silt argilo arenoso. Então, ele só vai entrar nessa nomenclatura aqui se tiver mais de 10%.
Quando tiver com menos de 5%, você diz vestígios. Quando tem entre 5 e 10, pouco. Certo? Aí tiver mais de 10, ele coloca o nome dentro do nome. Ó. No caso de pedregulho, se tiver de 10 a 30%, né, de pedregulho, você sempre vai dizer com pedregulho. Se tiver mais do que 30%, você vai dizer com muito pedregulho. Nunca você vai botar o nome pedregulho aqui no meio do solo. Nunca vai ser pedregulho arenoso, pedregulho siltoso, não. Pedregulho não vai ser o nome que a gente vai dar ao solo. Ele sempre vai ficar em último plano. Se tiver de 10 a 30, com muito pedregulho. Ou com pedregulho. Se tiver mais de 30, com muito pedregulho. Ok? Aí aqui eu dei alguns exemplos, ó. Essa é a norma da 7250 da ABNT que pede pra gente dar a nomenclatura dessa forma. Aí aqui ele dá um exemplo. Se tiver 12 de argila, 61 de areia, 27 de silt e nada de pedregulho, você vai dizer que é uma areia, que é o maior. Segundo maior é silt, bota o silt lá depois. Terceiro maior, 12, é argila, coloca a argila em terceiro. Aí vai ficar areia silto argilosa. Como tem mais de 10% de argila, ela entra no nome. Aí, por exemplo, esse outro aqui, o terceiro, tem 3 de argila, 39 de areia, 4 de silt e 54 de pedregulho. Areia e silt, ou argila e silt, tem menos de 5. Então, são vestígios de argila e de silt. Pedregulho é o que tem mais no solo, mas a gente não dá esse nome para os solos. Né? O que mais tem, mas a gente não usa esse nome para solo. Aí a gente vai olhar para entre areia, argila e silt, o maior é a areia, então o nome do solo vai ser areia. Como silt e argila é menor que 5% cada um, com vestígios de silt e argila. E como tem muito pedregulho, até mais do que a quantidade deles, todos os três juntos, a gente vai estar muito pedregulho. Entenderam? Então, vocês vão usar essa nomenclatura aqui para fazer a identificação do nome do solo. Além dessa nomenclatura, vocês vão ter que dizer a cor e a presença ou não de solo orgânico e a presença ou não de minerais presente lá. Porque aqui, ó, ele só está dando as porcentagens, mas na identificação tátil visual você tem todas essas outras características, né?